9h01 pelo horário de Brasília. Nós estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal Gente, diretor de jornalismo do Grupo Bandeirantes de Comunicação, Rodolfo Schneider, que vai falar com a gente um pouco sobre a programação da eleição 2026 de todo o grupo, das emissoras de rádio, TV, internet. É um ano importante, decisivo para o Brasil. Bom dia, Rodolfo. Fala, Pedro. Bom dia para você, ao Cláudio, a Sônia, aos nossos ouvintes, telespectadores. Realmente, a gente sabe, né, que é um ano importante e a gente, por isso mesmo, na verdade, se você for pensar, inclusive aqui na Rádio Bandeirantes, no Gente, no Band News TV, a gente já vem tratando de eleição, não é do ano passado, não. A gente trata de eleição o tempo inteiro, porque a gente também, muitas vezes, e os políticos têm grande responsabilidade nisso, eles não saem também, eles não querem e eles não saem do confronto da eleição, eles não descem do palanque muitas vezes, né? A gente vê isso o tempo inteiro. Mas, de qualquer maneira, é claro que o ano eleitoral, ele é um ano especial, ele é um ano em que a gente intensifica isso, em que a gente começa a colocar as propostas, as discussões, a gente começa a dar protagonismo ao eleitor, e a gente nunca começou tão cedo, né? A gente está em janeiro e a gente já começou essa cobertura, fizemos reunião com os partidos semana passada, todos os partidos estiveram na reunião aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação, em que a gente já mostrou o tamanho dessa cobertura. Começamos com um canal livre especial, transmitido aqui também no Band News TV, na Rádio Bandeirantes, nesse domingo, ao vivo, com o Fernando Schiller, cientista político da Band, com o Murilo Hidalgo, diretor-presidente do Instituto Paraná Pesquisas, com o Fernando Mitre e com a Adriana Araújo, já dando uma largada e fazendo, aliás, depois de uma semana que foi bem turbulenta, das discussões, definições do candidato da direita, que parece cada vez mais consolidado ali em cima de Flávio Bolsonaro para candidato à presidência pela direita, a gente fez um canal livre em que deu esse pontapé. Agora, a partir de todo momento, em todos os veículos do grupo, nas rádios, no digital, no Band News TV, na televisão aberta, vocês vão ouvir cada vez mais essa vinheta que a gente colocou aqui, que o Mitre ontem no programa muito bem destacou, que é a trilha da democracia brasileira, a Band que é pioneira nos debates desde ali do fim, o início, né, da redemocratização, e a gente vai mais uma vez repetir, ampliar e trazer muitas novidades ao longo desse ano, certamente, para o nosso público e para ajudá-lo a decidir eleições tão importantes. A gente tem presidência, governador, senador, aliás, o debate do Senado está muito forte, né, disputa pelo Senado muito forte, além de, obviamente, deputados federais e estaduais. Rodolfo, explica para nós como será a programação de debates, né? O Grupo Bandeirantes mas sobretudo a Band, né? O templo do debate político, etc., em que candidatos têm uma tradição nesse sentido. Se você pudesse compartilhar conosco já um calendário definido, quando será o primeiro debate, coisas assim? Cláudio, bom dia para você. A gente realiza sempre os primeiros debates e a gente, mais uma vez, fará isso conforme já foi combinado, acordado, conversado com os partidos, e vai acontecer provavelmente ali início de agosto. A gente até estipula ali com eles um período, vamos dizer assim, a gente não crava uma data, mas ele é um período ali na primeira quinzena de agosto com relação ao debate presidencial, e na sequência a gente faz nos estados, né? A gente faz com todos os estados. A Band tem a maior rede de rádios da América Latina, a Band tem o maior número de emissoras próprias espalhadas pelo Brasil, então certamente a emissora, o grupo que mais realiza sabatinas, enfim, entrevistas, mas também debates, é o Grupo Bandeirantes de Comunicação, e mais uma vez vai ser dessa maneira. Então em agosto, certamente a gente tem os nossos debates tradicionais, trazendo, porque a campanha política, quando ela começa, aquela clássica que a gente ouve em rádio, em televisão, muitas vezes aquela chateação que toma a nossa programação com um monte de promessa escrita em teleprompter para eles falarem o que eles querem, para eles manipularem muitas vezes os dados, tudo que a gente sabe, com o nosso dinheiro inclusive, né, com os bilhões de fundão eleitoral que eles usam nessas campanhas para contratar marqueteiros milionários e tudo mais. É aquilo muito quadrado. Quando a gente vem para a sabatina, como aqui na Rádio Bandeirantes, no Band News TV, quando a gente vai para os debates em que voa até cadeira de vez em quando, a gente percebe muita coisa, né? Então a gente consegue, nesses momentos aí, certamente trazer determinadas discussões e debates, e também entender perfis de candidatos para o eleitor, né?
Rodolfo, tudo bom com você? Sônia, Um ótimo dia, uma boa tarde aqui de Paris, bonjour. Olha só, quando a gente ouve essa trilha sonora, realmente, né, o Mitre tem razão, é a trilha da democracia, tantos anos, né, de tradição, né, e é como realmente começam as eleições no Brasil, e essas vão ser importantes. E nas pesquisas de opinião, o tema segurança pública já está em primeiro lugar. E é um tema que você também tem muita intimidade, pode aqui falar para a gente. Qual é a dimensão da importância desse tema ser discutido aí, candidato para candidato, principalmente aquela hora que tem pergunta de um para o outro? É muito boa a sua pergunta, Sônia, porque ontem o Murilo Hidalgo, diretor do Paraná Pesquisas, que aliás, Pedro, essa semana ele divulga mais uma pesquisa no cenário nacional e virá aqui na Rádio Bandeirantes, uma pesquisa para a presidência da República, com esse cenário, inclusive, mais aí consolidado, com Flávio Bolsonaro como candidato da direita. Mas, Sônia, ele respondia, quando ele colocou os pontos mais importantes de debates que interessam à população na eleição de 2026, disparado é segurança pública. Disparado. Veja que, quando eu entrei no estúdio aqui para participar agora há pouco, o tema que vocês debatiam, o Pedro estava falando sobre presos, etc., era segurança pública. Está na boca do povo, as pessoas não aguentam mais. A insegurança se espalhou pelo Brasil, os dados estão aí, as facções também se espalhando pelo Brasil, com aquelas ordens que a gente sabe e com aquele medo também para a população. Então, certamente a segurança vai ser um tema que vai dominar. Agora, o que disse o Murilo? Se você tiver uma eleição muito polarizada entre Lula e, por exemplo, Flávio Bolsonaro, num cenário hipotético que hoje se encaminha, mas a gente sabe que muitas coisas mudam a eleição, pode ser uma eleição, assim como há 4 anos, entre Lula e Bolsonaro, no caso Jair Bolsonaro naquela época, que vá muito para as discussões que envolvem muitas vezes ideologia, democracia, liberdades, o Supremo, que está muito tema em voga, e muitas vezes deixa de lado temas do dia a dia. É bem verdade que no caso da segurança, certamente sempre foi um ponto da direita, um ponto de Flávio Bolsonaro, e ele puxará muito. E o entendimento do Murilo e de tantos outros especialistas é que a esquerda tem, isso é muito claro, a esquerda tem muita dificuldade para dialogar com esse tema, mas certamente também a esquerda, no caso Lula, certamente ele puxará também outros temas que colocam também Flávio Bolsonaro à direita em situações complicadas. Vídeo que foi a empreitada desastrosa de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, naquela discussão que envolveu o presidente Trump também, né? É verdade. Rodolfo, a nossa função aqui como jornalista é tentar trazer esses elementos que mais interessam a população nesses debates, nessas sabatinas, nessas entrevistas. Ontem no Canal Livre vocês tratavam, né, sobre isso, né, de tentar estimular o debate que interessa e não aquilo que só vai fazer um lado ou outro ganhar voto ou tirar voto do outro lado. As reportagens que serão preparadas para isso, a nossa estrutura aqui interna. Queria que você falasse um pouco sobre isso para quem está acompanhando aqui o Jornal Gente. E também a prestação de serviços, que no rádio é muito importante, na televisão também, mas no rádio é fundamental para o eleitor decidir em quem vai votar e ter todas as informações para votar com segurança e conseguir registrar o seu voto na urna. É verdade, Pedro. Você vê, a gente, por exemplo, fez reunião semana passada com todos os diretores das praças, né? Ou seja, das afiliadas, praças da Band por todo o Brasil, justamente discutindo reportagens especiais, girando todo o Brasil. A gente já discute a possibilidade, e a gente disse isso para os partidos, de realizar, por exemplo, debate para vice. Olha, legal. O Temer era vice de Bolsonaro, era vice de Dilma e virou presidente da República. A gente vê vice assumindo estados também. Então, certamente a gente vai caminhar nessa direção. A gente quer aprofundar o debate com os senadores, né, Cláudio? Você que está em Brasília e conhece muito bem, a gente muitas vezes fica longe do debate do Senado, fica longe, porque deputado federal é difícil de fazer. São 513 para serem escolhidos, mas você tem centenas em estados. Agora, senadores, você tem uma quantidade menor. Então, realizar debates sem entender o que eles estão discutindo, aliás, no cenário em que o Senado se engrandeceu nos últimos anos nas suas discussões que foram para a boca do povo, inclusive hoje tudo que tem a ver com o Supremo Tribunal Federal,
se de alguma forma se entende que algo pode caminhar em cima do Supremo Tribunal Federal, é dentro do Senado que se discute. É por isso que a direita tem articulado muito ali candidatos e a esquerda começou a reagir. Você vê que semana passada o PT já disse que Gleisi Hoffmann vai ser pré-candidata aí, ou candidata ao Senado no Paraná. Então, a gente vai aprofundar essas discussões com séries especiais e, mais uma vez, não abrir mão da presença fundamental, como você abriu aqui a pergunta falando, Pedro, dos jornalistas do Grupo Bandeirantes de Comunicação, dentro não só das sabatinas, como dos debates, que é algo que o Fernando Mitre sempre diz. Quando você tem jornalista podendo perguntar e saindo do que os candidatos só querem debater por interesses próprios ou o que for, você consegue obrigar o candidato a debater, a discutir, a falar sobre temas que a gente sabe que a sociedade quer ouvir, o que cada um pensa sobre aquilo ou fala sobre aquilo, né? Rodolfo, sobre essa questão dos temas, né? Murilo Hidalgo tem dito isso, as pesquisas têm mostrado isso já há muito tempo, né? Que segurança pública é o tema que mais preocupa o cidadão brasileiro. Há outros temas também importantes, né? A questão da saúde, enfim, tem vários outros temas. Talvez não fosse, será que não seria uma boa ideia adotar, por exemplo, o tipo de debate que é feito com muita frequência em países europeus? A questão que favorece esse debate na Europa é que lá prevalece o parlamentarismo, né? Mas o que é que eles fazem? Eles fazem debates frequentes sobre temas específicos. Cada partido destaca alguém que o represente naquela área para discutir com os representantes de cada um das outras agremiações aquele tema específico. Por exemplo, segurança. Isso é factível aqui no nosso país, até porque lá na Europa, quando o partido designa um dos seus representantes, um deputado ou um dirigente, para falar sobre aquele tema, já sinaliza que, se vencer a eleição, aquele cara vai cuidar do assunto, vai cuidar daquele assunto, o que também é bom, né? Porque, afinal de contas, ninguém será surpreendido. Você acha que tem jeito de criar debates temáticos, digamos assim, nas eleições presidenciais e também para governos estaduais? Com certeza, Cláudio. Você foi num ponto fundamental que foi colocado na discussão. O que a gente colocou para os partidos é que a gente precisa que os partidos disponibilizem e digam para a gente, assim que essa equipe for montada para cada plano de governo, essas pessoas que respondem por cada área, porque a nossa ideia em programas como Band Eleições, em conversas nos veículos, entrevistas nos veículos e até mesmo mini debates, discussões, né, fóruns que a gente possa aprofundar. Vamos agora aprofundar em segurança, como você falou, vamos aprofundar em educação, vamos ver o que cada um tem no seu projeto, no seu plano de governo, até para que a gente possa não só colocar a discussão em voga, mas como também que a gente possa depois montar tudo isso e cobrar lá na frente. Porque cada um, obviamente, coloca ali as suas promessas. A gente sabe que muitas não são cumpridas, mas o nosso papel é esse. A gente está aqui para saber o que é, anotar, cobrar, encher o saco e tentar, de alguma forma, representar a população nessa cobrança, né? E a gente não esquece não, né, Rodolfo? Isso aí é anotado. Hoje com o Schiller a gente lembrou coisas de 4, 8 anos atrás que se falou aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação e que eles não podem esquecer. A Bandeirantes não esquece. E hoje o Cláudio falou desses debates temáticos, está acontecendo muito importante por aqui sobre redes sociais menores, enfim, esses debates temáticos eles costumam acontecer com frequência aqui na Europa, como Essa bem é uma boa lembrou pergunta, hein, Sônia, para os candidatos aqui, né, para saber o que eles pensam. Exatamente, sobre... Rodolfo. O que eles pensam sobre isso? Bela questão, até porque, Sônia, infelizmente no Brasil, como tantas outras questões, esse debate da regulamentação das redes sociais, ele foi absolutamente contaminado pela ideologia. Realmente houve erro no começo, em determinados projetos, mas tranquilamente, se fora de fígado, ideologia, com bom senso, eles sentassem à mesa, você tirava eventualmente excesso ou erro de caminho e você criava um projeto que é mais do que urgente no Brasil. Semana passada, só para te dar um exemplo, semana passada a gente denunciou na rádio, onde eu faço um programa no Rio de Janeiro, na Band News FM, e depois virou uma reportagem na TV Bandeirantes, no Jornal da Band, porque um amigo meu no Rio de Janeiro simplesmente teve a moto roubada há 3 meses na Avenida Brasil, assalto, aquela coisa que a gente conhece, arma na cabeça, felizmente ele ficou bem. Levaram a moto dele avaliada em R$150 mil. É uma BMW lá, não sei das quantas. A moto está sendo anunciada numa página do TikTok aberta com 30 mil seguidores,
uma pessoa mandou pra ele e falou, cara, vê se não é tua moto. Ele reconheceu, sabe como? Porque tinha lá um adesivo de um santinho de Nossa Senhora de Aparecida, que ele é devoto. Aí ele reconheceu, a moto tá lá igualzinha, Cláudio, num perfil aberto do TikTok, onde os caras anunciam a moto por 10% do valor, por 14.500 mais ou menos, um pouco menos de 10%, e além disso, falam claramente que todos os veículos que estão ali, porque tem vários sendo vendidos, são com placas clonadas, chassis clonados. Ora bolas, como é que a gente permite, muitas vezes com sangue por trás disso, gente que morreu em latrocínio, em roubo seguido de morte, que produtos roubados de maneira escancarada sejam anunciados em plataformas que ganham bilhões no Brasil. Bilhões no Brasil. Se isso não é um crime, e aí detalhe, sabe o que o delegado falou pra gente? Que ele, quando procura a plataforma, ele só tem retorno, delegado, hein? De 30 a 50 dias para receber uma resposta, um delegado da Polícia Civil, a autoridade que está investigando o criminoso. Então é uma vergonha, tá uma anarquia, tá Deus dará o que está acontecendo em todas as plataformas, sabe? Só não enxerga quem não quer ver. Os jovens estão indo aí, tem estímulo a suicídio, automutilação, então é uma vergonha e a gente não consegue, talvez um ano eleitoral possa trazer isso, acho difícil, mas vamos crer que sim, discussões com bom senso, com responsabilidade sobre o que está acontecendo, os crimes aos montes que estão acontecendo dentro das redes sociais. E eles flanando, ganhando bilhões no Brasil, deitando, nadando de braçado. O TikTok que perdeu agora, na confusão dos Estados Unidos, um grande mercado lá, ou pelo menos a liberdade dentro de um grande mercado. Sabe que o Brasil é um deles no mundo e aqui pode. Aqui tudo bem. É uma vergonha isso. Trazer a vida real para o debate eleitoral, viu, Cláudio? Rodolfo, esse delegado podia se passar por interessado em comprar a moto e simplesmente chegar ao bandido e prender a quadrilha, né? Também. Quer dizer, responsabilizar as redes sociais somente não é suficiente. É um debate realmente apaixonante, né? Eu acho que esse tipo de coisa era preciso que cada um dos candidatos se manifeste, né? Para que a gente conheça o que é que eles pensam de assuntos como esse, por exemplo, que são assuntos que estão ali presentes no dia a dia, né? Teve recentemente uma queixa de que estão usando redes, plataformas de inteligência artificial para falsificar a imagem de pessoas, né, colocando o rosto delas em corpos desnudos, etc. e tal. Esse tipo de crime, por exemplo, é crime que é perfeitamente investigável, né, pela polícia, né? É preciso punir quem comete o crime, né? É isso, é o crime que é fora. O crime que é claramente fora, escancarado, como esse que você falou, que eu falei, que é fora na vida da sociedade, é ali. Agora, tem alguma coisa que eventualmente descamba, por exemplo, sobre a liberdade de expressão e etc., aí eu acho que tem que olhar realmente com cuidado. Agora, tem coisas que estão muito evidentes, não querem sentar para discutir. Rodolfo, estamos preparados, hein? Dia 4 de outubro é o dia da eleição do primeiro turno, dia 25 de outubro, eleição de segundo turno, onde houver segundo turno. Até lá, muito trabalho para nós aqui, muita informação para você que está aí do outro lado do rádio, da TV e da internet. Valeu, hein? Um abraço. Valeu, Pedro. Um abraço. Tchau, Sônia. Cláudio, um abraço. Tchau, bom dia. Beijo, querido. Abraço, Zé. 9h18, o Jornal Gente volta já com outros destaques do dia. Continue conosco aí. Rede Bandeirantes de Rádio.